Sejam bem-vindos a mais uma live do Projeto 929. Bem-vindo. Onde aqui você vai encontrar assuntos sobre isso, sobre saúde física, emocional, espiritual. A gente sempre traz essas dicas maravilhosas que você... igual a Thelma falou, às vezes é uma pequena dica, mas você começa a aplicar, já vai fazendo uma diferença na tua vida. É um simples fato de começar a beber mais água, você pensa, poxa, eu consegui agora ter esse hábito de beber água, que faz bem para minha saúde, e beber água natural ainda, que vai fazer melhor ainda. Poxa, eu sou capaz de outras coisas também, sou capaz de tirar até esse refrigerante. Se não consegue de uma vez por todas, mas diminui. Daí você vai vendo tanto que você é capaz de fazer as coisas e realmente depois ninguém te segura, você se torna uma pessoa assim, não, eu consigo isso. E é das mínimas coisas. A gente tem que aprender a contemplar as mínimas coisas, tá? Eu sou a Nayane Paz. Eu sou Thelma Mendes, terapeuta integral sistêmica, e eu ensino você a ter uma mente reprogramada para ser abundante em todas as áreas da sua vida, saúde física, emocional e espiritual. E o tema de hoje é ansiedade. Muitas pessoas estão perguntando sobre ansiedade. A maior dificuldade delas é lidar com a ansiedade. São pessoas que se inscreveram para participar da jornada da reprogramação, que vai ser amanhã. Então, eu quis trazer mais hoje esse tema para ajudar já essas pessoas, porque elas estão realmente desesperadas, buscando entender por que que elas querem se livrar disso, né? E por que que elas têm isso. E assim, Thelma, uma coisa que eu anotei aqui que eu acho interessante para nós que já somos do terceiro DNA, porque lá no terceiro DNA tem um segredo que as pessoas conseguem se livrar da ansiedade. Então, por que que as pessoas que passam pelo método do terceiro DNA, elas conseguem se livrar da ansiedade? Eu quero muito que depois você conte esse segredo aí. Só que antes disso, vocês que quiserem aprender, saber sobre esse segredo, fiquem aqui que ela vai falar. Mas antes, eu quero te perguntar por que que uma pessoa é ansiosa? Por que que a pessoa se torna ansiosa? O que que é essa ansiedade? Vamos lá. Analisem o seguinte. Quando você está vivendo o teu presente e você está preocupado com o futuro, quando você tem medo das coisas que vão acontecer no futuro, isso reflete uma inconsciência aqui do momento presente. Tudo que a pessoa está tendo medo agora no presente, ou que a pessoa está com medo que vá acontecer, é entendido como ansiedade. Ai, e se chegar e me assaltar? Ai, meu Deus, e se falar que eu não vou passar? E se eu chegar lá e a minha pressão estiver alta? E se ele... Ai, a hora que eu abrir o resultado do exame, e se der positivo? Ai, meu Deus, e se der negativo? Eu dependo que dê positivo, alguma coisa. E aí? Então, é a descrença, é a falta de crença, é o vício em pensar negativo. A ansiedade, ela é caracterizada pela a falta de fé interna. Tem a ver com falta de merecimento, tem a ver com um acúmulo de informações, de impossibilidade, de incapacidade, de não merecimento. Essa visão sobre a ansiedade você não encontra em outro lugar. Porque aqui é uma visão que passou pelo filtro da neurociência, tá? Que passou pelo filtro da epigenética e da física quântica, tá? E da medicina holística. Então, é uma visão muito profunda sobre a ansiedade. Por isso que quando você passa pelo terceiro DNA, você compreende que a ansiedade, ela é uma programação no teu jeito de pensar e sentir, na verdade, sobre a sua própria capacidade. Então, quando você tem ansiedade, por que eu tenho ansiedade? Porque eu desconheço o meu poder e a minha capacidade. Porque eu não sei usar o meu poder de criar de forma positiva, que é a fé. Eu inconscientemente estou usando o meu poder de criar negativo, que é o medo. Está dentro de todo mundo isso. Todo mundo tem essas duas habilidades. Então, a pessoa que sofre com ansiedade, ela desconhece o poder e a própria capacidade. Ficou respondido? Se ficou complexo, pergunta mais. Ficou, e eu já estou entendendo por que que uma pessoa que passa pelo terceiro DNA, ela consegue se livrar. Quem aqui do terceiro DNA já vai começar a entender.
O automático. porquê. As pessoas que despertam a consciência, o terceiro DNA, é automático. Elas deixam de ser escravas da ansiedade. E às vezes tem 20 anos que sofre com ansiedade. E às vezes está usando um, dois medicamentos para ansiedade. Às vezes tem ataque cardíaco já. Né? Eu atendi uma pessoa É. uma vez, essa pessoa, ela ia para o hospital, aonde ela estava. Ela ficava parada ali, imóvel, tinha que chamar o carro de atendimento da cidade, eu não sei, não me lembro se era SAMU, ou era outro nome, que dependendo do estado é outro nome, eu não me lembro, mas enfim, ela ficava parada ali, e com a impressão que um infarto estava acontecendo, e ela tinha que ser socorrida pela equipe médica. Chegando no hospital, nada consta. Teu coração tá bom, tá tudo bem. Não, mas eu tô morrendo, eu tô morrendo. Não, você está tendo uma crise de ansiedade. E isso foi evoluindo para pânico. Quando a pessoa vem e encontra o terceiro DNA, o que era a raiz disso? Coisas do passado que essa pessoa estava a carregar. Mas os meios de comunicação, você vai ver Eu ia agora te como, perguntar como sobre isso. É o que todo mundo sua pergunta, fala então. sobre a ansiedade. Pode entrar. Então já fica essa pergunta. O que que todo mundo fala sobre o que é a ansiedade? Às vezes eu me estendo um pouco, tá? E eu saio da tua resposta, então você pode. Não, Ai, Thelma, não, me dirige aqui, tá? Porque senão eu vou me não, beleza. aprofundando aqui. O que você ouve falar, o que você está ouvindo em coro, né? A internet, ela vai como ela tem uma tendência. Então, fala, a pessoa ouve ali, opa, vou falar, vou estudar sobre isso também. E aí, a fonte daquele assunto também está direcionando a tendência. Então, hoje, o que você ouve falar sobre ansiedade? Ansiedade é medo do futuro. Tá bom? Uhum. Depressão é passado. Passada. Depressão é excesso de passado. Ansiedade é excesso de futuro. É isso que a gente vê, né? Se eu for pesquisar ali, é isso que eu vou ver. Ansiedade, Uhum. excesso de futuro. A verdade sobre a ansiedade é cargas que você não consegue liberar do seu passado. A pessoa ansiosa, ela não tem espaço para viver, para entender quem ela é. Ela não tem espaço para encontrar o poder dentro dela. Ela tem muitas cargas vindas do passado. Ela tem um sufocamento interno que não deixa ela ver quem ela é. Uma vez que eu não vejo quem eu sou agora, como que eu posso ver capacidade lá no futuro? Eu não vejo. A pessoa que tem ansiedade, ela tem fortes lembranças de coisas que não dão certo. Ela tem fixação em coisas que não dão certo. Ela tem, às vezes, uma tendência à comparação. Ai, meu Deus, meu neto entrou na natação, entrou na natação. Ai, o que vai acontecer? Primeira aula. Meu Deus, a fulana me contou que colocou a filha ou a neta lá na natação, jogaram de qualquer jeito, a criança engoliu um monte de água, ai, teve que ser atendida. Ai, primeiro dia de natação, taquicardia, preocupação. Tenho que ligar lá, tenho que ver se já está no meio da aula. Nossa, ninguém me atende. Ai, será o que está acontecendo naquela aula? E a pessoa tem uma crise de ansiedade. E se for ver, porque ela ouviu alguma coisa muito ruim sobre, ela não tem conhecimento do poder dela de usar a fé nesse momento para criar, para co-criar uma boa experiência lá naquela primeira aula de natação. Ela não tem, ela desconhece isso. Então, sufocamento, taquicardia. E dentro do terceiro DNA, você aprende várias técnicas também, né? Para você controlar isso, para você combater, para você interferir nesse fluxo do pensar que gera ansiedade. Todo o poder está no pensar. Ficou claro? Ficou muito claro, Thelma. E eu achei muito interessante, até anotei aqui que você falou que são cargas que você não consegue se livrar do passado. Porque eu tive uma mãe com muita ansiosa, inclusive o fato dela partir foi a ansiedade, uma crise de ansiedade que deu nela. E quando eu cheguei lá, ela tinha acabado de partir nos braços do meu pai. E quando você falou isso, fez muito sentido. Porque de quando eu conheço eu tipo, nasci, me entendia por gente, minha mãe já era uma pessoa ansiosa, ela teve um passado muito difícil. Então ela se preocupava com tudo, igual, mesmo sobre, igual eu falei sobre o casamento, depois ela ficava assim, meu Deus, ela casou muito nova, e ela ficava, meu Deus, será que minha filha vai casar muito nova? Naquele tempo tinha um negócio de fugir, aí ela já, e era em todos os sentidos, em tudo na vida, ela ficava, meu, será que isso vai acontecer? Não sabendo por quê. Justamente, você falou, pelo passado, pelo que ela viveu, ela ficava naquela ansiedade de aquilo acontecer comigo ou de ficar acontecendo outras coisas. E quando deu a crise de ansiedade nela, que foi quando ela pegou Covid, ela não morreu de. Não foi a Covid.
Covid que fez isso. Ah, Tinha pessoas, pessoas muito próximas nossas que tinham partido de Covid. E daí morreu, tipo, muito nova, muitos novos, assim, da idade dela, que minha mãe tinha 42 anos quando ela partiu. E ela ficou muito assim. Quando ela pegou Covid, ela começou a ficar lembrando daquelas pessoas que foram entubadas. Ela tinha muito medo de ser entubada, ela tinha muito medo de agulha, ela tinha medo de tomar vacina, gente, injeção, tirar um sangue. Tinha muito medo de hospital, ela não gostava de hospital. E ela teve uma infância muito, muito traumática, gente. A infância da minha mãe foi muito traumática, sabe? Vivia de casa em casa, assim, também, sabe? Meio que, eu acho que igual você, né, contou. é, E daí, quando ela pegou a Covid, ela ficava lembrando dessas pessoas que morreram, conhecido muito próximo da gente, que eram super saudáveis, foram sido entubadas e a depois elas ansiedade, né? partiram. Isso. Hoje você tem E daí, o que consciência aconteceu? que Ela se ela não começava... fosse. Você pensa, Pode falar. Nayane, se ela conhecesse o terceiro DNA, né? E ela Tudo bem, não vamos queria, foi na falar, época. não vamos falar assim, ah, mas coitada, se tivesse conhecido, tinha Aham. ficado. Todo mundo tem a hora para ir, para partir. Sim, Mas aham. a partida precoce dessas pessoas, ela também tem algo a nos ensinar. Isso. Sempre, sempre as coisas dolorosas têm muita lição para a gente aplicar na vida. A maioria das pessoas que morreram não foi de Covid. E isso que Tinha um minha amiga me diagnóstico de contou. Covid. Foi ansiedade. Foi. Você lembra? Eu não sei se vocês lembram, no começo, quando, nossa, muitas pessoas tinham medo, e eu lembro que eu falei, gente, para muitas pessoas que chegavam nas terapias, fique em paz, esse negócio está lá na China. Eu falei, Uhum. eu não tinha ideia que esse negócio ia chegar aqui, isso tá lá na China. Mas os vídeos começaram assim, eu não sei se É, vocês se lembram. As pessoas caindo, descendo do metrô lá na China e caindo, as pessoas andando, sim. de repente, segurando na parede e caindo. E isso foi passando uma ideia. Peraí, esse negócio é fatal, é letal. Tava Exato. lá, tava lá. E a programação é toda arquitetada. A informação vai chegando pra gente, ó, tá bem longe e lá tá acontecendo o terror. As pessoas É. caem perto do, do, do metrô, as pessoas estão indo no aeroporto bem, põe a mão no peito e cai. Nossa, Covid é assim. E eu lembro de uma coisa que deu uma impactada em mim. A pessoa falou assim: aqui está uma demonstração do que é quando você pega Covid, como que você vai se sentir. E eu peguei e parei para ouvir aquilo. Pegaram um desenho, né? E aí a pessoa pegava uma sacola plástica, amarrava ali no nariz do outro, né? No desenho animado. E aí aquela pessoa começava a fazer força, o plástico entrava no nariz, mas o ar não estava entrando. Olha a mensagem que está passando. O que, que ia ser o Covid? Aí a pessoa fazia 3 furinhos bem pequenininhos aqui, 3 furinhos bem pequenininhos aqui. E aquela pessoa puxando com toda a força que podia e o ar não estava entrando. Pá, foi isso que ficou programado. Quando pegar Covid, você vai para esse estado. Tá, É. mas está lá longe. Ó, mas se chegar, se um dia chegar, aquelas pessoas já estão passando por isso. Entende? A programação foi feita em massa. De repente, né, vem toda a mídia dando vazão só para o que era para ser divulgado, só alimentando, né? Que a gente já sabe de muitos casos, né? Sim. Muitos casos de clientes meus que falam: meu Deus, meu pai estava lá na borracharia dele trabalhando, estourou o pneu, estourou o pneu no rosto dele. Ele foi para o pronto-socorro, diagnóstico, morte de Covid. Então, hoje a gente já sabe de muita coisa sobre isso, tá? Mas, enfim, as pessoas que A mídia pegavam. deu. É, E você vê, eu mesma evitava ver, porque se você fica vendo, aquilo começa a te gerar uma coisa assim, na época, né? Também não é, tinha o conhecimento do terceiro DNA, mas gera aquela coisa, fica, meu Deus, se você for parar para ouvir assim, realmente vai gerando uma ansiedade de tanta notícia, de tanta coisa. e aí, É, quem já era ansioso, aí via esses diagnósticos de pessoas que supostamente partiram disso, né? Nossa, da minha idade, da mesma idade. Aí, qual que foi uhum. uma memória colocada lá atrás? Vai ser horrível. Então, eu já tô com o diagnóstico. Agora, é só questão de momentos para começar a aparecer tudo, porque eu já fui diagnosticado. Então, os ansiosos partiram. Os ansiosos, eles Minha sucumbiram amiga. por falta de informação. Minha amiga, que ela é enfermeira, quando ela soube da minha mãe, que eu falei, ela falou assim, amiga, a maioria que morreu foi a ansiedade, principalmente na hora deles intubar, fazer a intubação, ou saber que ia precisar de uma intubação, eles morriam antes, eles partiam antes de tanta ansiedade. No caso da minha mãe foi assim, tipo, ela começou a sentir
ela começou a perder sono. Tipo, ela não conseguia dormir, porque dela ficava lembrando dessas pessoas entubadas. Ela disse que ela contava que ela visualizava eles naquela angústia sendo entubados, né? E daí, como ela tinha esse medo, ela ficava. O que é a mente, né? Ela contando que ela ficava vendo eles naquela agonia, entubados, e aquilo ela falou assim: eu não consigo dormir. Aí, no dia que ela saiu da quarentena, você vê, ela ficou tudo em casa, gente. Ela não chegou sem internada, não chegou nada, em casa. No dia que ela saiu da quarentena, que eu fui visitar ela, eu falei, mãe, agora eu vou ir. E ela ficou tão assim que ela não deixava eu chegar nem até o portão. Eu levava o chá, alguma coisa para ela, bem de longe. Ela, não, pelo amor de Deus, não chega aqui. Falei, nossa, ela tá muito real. Ela tá, né? Eu vi que ela começou a ficar mesmo muito preocupada. E daí, quando eu fui visitar ela, eu lembro assim dela falando: não, a mãe tá bem. Ela falava pra mim: a mãe tá bem, a mãe só precisa de dormir. Eu só quero dormir. E eu falei: mãe, mas por que a senhora não consegue dormir? Ela, que eu fiquei muito. Eu fico lembrando das pessoas, dessas pessoas queridas que partiram e daquela angústia que elas viveram lá. Ela falou: eu não tô conseguindo ter controle. Ela falou: eu não consigo ter controle sobre o que eu penso. Ela não tava em condições. E daí ela Sei. falou que ficava lembrando. Aí eu saí de lá e eu vi que ela tava com a respiração assim, ó. E ela, eu só quero dormir. Eu só quero dormir. Ela falava, eu só quero dormir. Meu negócio é dormir. E daí até o enfermeiro foi lá, lá dar um soro pra ela ficar mais forte, né, e tal. E a gente pegou um medicamento também pra ela, porque ela já tomou uma época um tarja preta. E daí a Sei. gente voltou, pegou até pra isso, pra ver se ela dormia. E daí eu saí de lá e ele até falou assim, ó, ela até é com crise de ansiedade. Ele falou. E ela não queria de jeito nenhum que levasse ela no hospital. Aí quando falava assim, vou te levar no hospital, ela ficava bem assim, ó. Ela, A não, não, ela crise. ficava assim. Aí eu peguei e falei assim, mãe, calma, não vou te levar na marra, mas vamos fazer um combinado? Falei pra ela, se a senhora não melhorar, ela ficava muito tranquila comigo, porque eu nunca fui Já brava, assim, eu alimentar. tinha um jeitinho de É. conversar com ela, porque eu Porque entendia ela falava pra mim, você quer ver um ansioso piorar, é se chegar um outro ansioso, né? Que isso, alimenta a energia da aham. ansiedade, né? Exato. Daí eu pegava e falava assim, mãe, fica calma, fica tranquila. Eu falei assim, não vou te levar na marra, mas vamos fazer um combinado? Se a senhora não melhorar, não dormir essa noite, promete pra mim que amanhã a senhora vai no hospital? Falei, porque daí, né? Eu falei, eu tenho que levar pra gente ver, pra resolver essa questão. Vamos ver se eles te passam medicamento, vamos ver o que que eles fazem. A senhora tem que entender também meu lado de filha, que eu tenho que fazer alguma coisa. Eu falei pra ela, mas eu não vou te levar na marra, então vai se preparando hoje, que se a senhora não melhorar, vamos e tá tudo bem, vamos tranquila. Aí o farmacêutico que foi lá dar o soro pra ela falou assim: promete pra mim, dona Sirlene, vamos, sabe, com jeitinho. Ela, não, tá bom, se eu não melhorar, eu vou. Saí de lá às 6 horas da tarde, Thelma. Ela tava tranquilíssima. Coloquei ela lá pra descansar. Aí a gente deu o medicamento, meu pai deu o medicamento pra ela. E daí eu falei assim, mãe, daí amanhã então eu volto. Beleza, normal, ela tranquila. 1 hora da manhã meu pai me liga. Morar muito pertinho, não é 5 minutos daqui ali, é muito pertinho. E daí ele liga e fala assim, Nayane, sua mãe tá passando mal. E eu escutando ela, não liga, não acorda ela, tadinha, ela tá dormindo, não incomoda ela. Ela desse jeito, ela não tá conseguindo dormir. E ela falou assim, que queria que eu desse remédio de novo, mas eu sei que não pode, porque é tarja preta, né? Ele falou, eu sei que não pode. Só que ela fala que ela quer muito dormir. Ela quer muito. E ela não liga pra ela, não incomoda minha filha, deixa ela dormir. E nisso, eu vi que meu pai se preocupou. Ele falou assim: ó, mas eu acho que ela tá em crise de ansiedade. Ele falou, acho que ela tá com crise. Vem aqui porque eu tô achando que ela não tá bem. Menino, tava frio aqui. Eu só peguei o Jonathan do jeito que tava, que eu já fiquei preocupada. Quando eu cheguei lá, que eu abri a porta da casa, que ela escutou o carro chegando, o barulho do carro chegando, ela sabia que a gente ia levar ela pro hospital. Daí, porque ela viu que meu pai me ligou. E daí ele falou assim: quando eu abri a porta, daí eu vi meu pai desesperado, ela tava abraçada assim no meu pai. Ela tinha acabado de partir nos braços dele. Ela tinha acabado de partir assim. Foi uma coisa muito assim. Aí ele falou assim. Aí eu não entendi ele falando que ela tinha. Ela foi, ela partiu. Eu falei, não, eu achei, ela desmaiou porque tomou o remédio, às vezes baixou pressão, né? E eu não entendi porque ela falou pra ele. Ela falou assim: eu tô indo. E abraçou ele. Ela começou a dar crise, mas ela não esperou eu chegar pra ver isso. Ela abraçou ele e falou assim: eu tô indo. E abraçou ele. Ela morreu do jeitinho que ela queria, porque o meu avô, meu bisavô, que é o avô dela, morreu assim nos braços da minha avó e ela viu em casa. Ele não queria ir pro hospital e ela era a única que entendia ele.
Ela Foi falou uma assim, pô, eu repetição de entendo. ciclo, né, Nayane? Então, foi uma repetição de Isso. ciclo. E você nota que ela falava que na mente dela só ficava a lembrança das pessoas entubadas, as pessoas passando mal. Sim. Hoje que você tem a consciência ativada, você sabe que tudo que fica na mente cria mais. Tudo que fica na mente cria Cria mais. Então, mais. ela não conseguia descansar por conta da preocupação e da fixação em todo mundo que partiu, e todo mundo que morreu, né? Isso. Eu quero Aham. dormir. E outra coisa, ó, eu quero dormir. Eu preciso dormir. Eu preciso dormir. Uhum. Todo o nosso sono, gente, grava aí. Todo o sono que você tem é uma experiência de morte. É uma pequena experiência de descanso e morte. Toda vez que eu durmo, eu experiencio um pouquinho do que é o descanso profundo, o descanso eterno, tá? E é tão. Dormir já mostra um pouco do que é. Então, eu quero dormir, eu Uhum. preciso descansar, eu preciso dormir. Então, às vezes a Sim. pessoa quer tanto, né? Aham. Que ela, nesse momento, o desejo dela conseguiu ir para o positivo. Mas, enfim, o que nós estamos falando aqui é a ansiedade. E a Isso, Nayane acabou e de você contar falando que do a mãe dela morreu de forma com crise de precoce, ansiedade. com crise de ansiedade. E nós Isso, estamos e as falando pessoas aqui, né? viam ela, falava assim, nossa, ela parece que ela tá dormindo. Quando você falando disso, as pessoas literalmente falaram, gente, eu nunca vi isso. Parece que ela tava até corada, Thelma. Era um semblante. E as pessoas Olha, ficavam assim, é igual meu pai fala, eu prefiro ver o semblante do jeito que ela tava ali. Era uma paz, é algo incrível. Tem no YouTube, até o culto dela, tem muita visualização, porque todo mundo ficou assim, gente, não parece. Todo mundo sentiu uma leveza, parece que ela realmente estava dormindo. Não era uma coisa assim ruim. Você sentiu uma paz. é, Todo mundo falou, nossa, ela realmente descansou. Mas realmente foi, tipo assim, de uma forma que, se for olhar, precoce, igual você disse, né? Pela sim. conta da ansiedade. Então, é muito sério mesmo. Você quer Obrigado por complementar? compartilhar a história dela, tá? Obrigado por compartilhar. Vocês que estão chegando agora, nós estamos falando sobre a ansiedade. A Cristiane está falando aqui, ter o terceiro DNA nos coloca em conexão direta com o Criador. Gente, é muito maravilhoso. Cristiane tem evoluído muito agora com a consciência ativada, né? A Maristela está Uhum. falando, nossa, conheço pessoas assim. Pessoas que elas não têm conhecimento algum do poder que existe dentro delas e elas são treinadas por acontecimentos passados, por vivências passadas, somente a tendenciar o negativo, a esperar o negativo, a se conectar com o negativo. Então, toda vez que eu estou negativa, eu crio mais do mesmo. Esse é um segredo que você aprende no terceiro DNA. Então, o ansioso agora, ele está carregando dentro de si programações de negatividade, de falta. Ele tem total desconexão com o poder interno de co-criar positivamente. Ele é baseado em toda a programação negativa recebida do passado. Então, ele usa o poder de criar para adoecer, para, para sabotar tudo que pode ter e ser. Se vai para a escola o primeiro dia, meu Deus, e se esquecerem de buscar? E se apanhar? E se alguém chegar antes da mãe chegar e pegar e levar? Então, a pessoa ansiosa, o pensamento dela, ele usa todo o poder de cocriar para criar uma coisa estragada, para criar uma realidade negativa. E aí, essa energia, ela interfere totalmente na energia vital da pessoa. Então, a pessoa vive desconectada de si. É horrível. A vida de um ansioso é horrível. Ele fica vulnerável a toda a maldade que existe. E essa esfera aqui, que é onde a gente vem encarnados, né? Nós somos seres espirituais. Essa esfera aqui é uma esfera onde nós temos experiência de evolução. Então, toda sorte de coisas ruins, negativas, também estão aqui. Agora, quando você desperta a consciência, o terceiro DNA, você entende como se blindar. Você foi feito para viver totalmente blindado aqui. Você é a imagem e semelhança do Criador. Você é um ser superior a todas essas coisas negativas que tem aqui. Quando você entende isso, você equilibra a tua energia interna. Por isso que você começa a se curar, a prosperar, a se iluminar, a iluminar as pessoas. Você para de fixar só no negativo.
você muda a sua energia interna. Então, a ansiedade é total ausência de autoconhecimento. Uma pessoa ansiosa, ela não se conhece e ela é vítima de todas as maldades e acontecimentos negativos do passado. Quando você ativa o terceiro DNA, você entende que você não foi feito vítima no passado. Você entende o que o passado fez com você. Não é, Nayane? Todos nós, Aham. agora, do DNA, entendemos exatamente o que significa aquelas coisas horríveis que aconteceram lá no passado. Quando você Sim. reprograma a mente, você vira moeda. Tá? Você vira a moeda que ficou aqui no lado madeira, você vira para o lado ouro. Ó, É incrível. inteligência emocional, inteligência espiritual, força para a vida. Muda o É. jeito de encarar a sua existência. Muda o jeito de você encarar o futuro. Menina, é maravilhoso, Nayana. Eu acho que hoje você experiencia isso. Eu olho para o meu futuro, eu só vejo possibilidade de coisas maravilhosas acontecer. Exato. Ei, Thelma, mas você não está acordado que você está com 50 anos e 4 netos, que daqui para frente você só vai envelhecer? Claro que eu sei que essa é a realidade. Mas quando eu olho para a Thelma daqui 20 anos, gente, eu só consigo ver uma Thelma melhor que essa. Eu só consigo ver uma Thelma assim, mas com muito mais saúde, muito mais energia, muito mais conhecimento, muito mais crescimento. Eu só consigo ver essa Thelma assim, sabe? E isso muda quando a gente ativa a consciência. Mas Sim. peraí, mas como que você vai ficar melhor quando você chegar com 90 anos? Gente, a Bíblia fala, a sabedoria vem com a idade. E se a gente vira a forma de pensar, se a gente muda a forma de pensar, uma das coisas, tá, que está indo lá para o terceiro DNA, pessoal, como que você consegue ser cada vez mais feliz com o envelhecimento? Como tirar a programação negativa que é colocada, né? Vida de velho. Gente, o sistema programa todo mundo para ser ansioso. Ó, cuidado, né? É. Quando você começar com 40 anos, minha filha, você começa a engordar, você vai virar um trem. Aí muda os seus hormônios, desacelera o teu metabolismo, e começou a ficar velha, você vai ver. Ah, menina, você entrou na menopausa, você vai ver teu cabelo. Nossa, você vai ver o que acontece com o casamento quando chega em tal idade de casamento. Então, as pessoas são programadas para o pior, para o Com 30 negativo. anos, Thelma, As pessoas já têm é igual eu medo. tenho um que eu ia trazer a história dele. Com 30 anos, ele é ansioso, já preocupado, por quê? Porque 30 anos, tá ali com a mãe, tá patinando uma coisa, fica com aquela ansiedade do futuro por conta, que igual você falou, a mídia, tudo coloca, gera essa pressão de 30 anos, eu já tenho que ter minha casa, já tenho que estar casado, já tenho que ter isso, já tem que ter aquilo, e as pessoas cada vez mais não têm autoconhecimento e tá demorando, muitos não conseguem alcançar, e a pessoa vai ficando com aquela ansiedade, aquela comparação. A comparação é total ausência. Ela é a comparação, quando a pessoa se compara, ela está abrindo mão de todo o poder que ela tem. E ela tá confrontando a inteligência espiritual. Quando se compara, está falando assim, ó, peraí, você me sabotou. Como que você faz ele tão inteligente? Faz ele tão inteligente e faz eu um nada. Então, quando eu me comparo, eu estou anulando o meu poder. Por isso que as pessoas que se comparam não prosperam e não progridem. Se comparar com o outro. E tem essa questão mesmo. As pessoas chegam em 30 anos, elas olham para ela e olham para o outro e falam, tô acabado. Olha aqui. Olha A o que crise eu dos fiz até hoje. E 30 aí, tem a crise dos é, 30. e a pessoa trava aí. E o terceiro Uhum. DNA ele vem explicando que se você não olhar para dentro de si, não se tornar autorresponsável, não se conectar com o teu poder co-criacional, nada muda. Quando você entende isso, as coisas mudam assim, ó. As coisas começam a mudar na tua vida de forma acelerada. Então, a ansiedade, total ausência de consciência sobre quem é, sobre o poder que tem. O que mais você tem de pergunta sobre isso? Não, eu gostei muito, eu queria só complementar o que você falou, porque traz essa leveza, o terceiro DNA traz essa leveza de você despertar de quem você é, e daí e se você percebe que você está com algum pensamento lá na frente que está te deixando ansioso, você logo volta por aqui, por aqui e agora, e você é como se você deu o exemplo de Deus, né? E eu uso muito isso, fico, ô Senhor, eu querendo preocupar com uma coisa. Eu sei, o Deus grande que me protege, que me cuida. Por que que eu tô me preocupando assim? Ter Isso essa vai me... consciência muda.
É verdade. Exato, aí você fica, não, só Deus, tá tudo sob o controle dele. Se ele falar isso aqui, ó, Nayane, você vai sair daqui agora, entendeu? Por que, que às vezes a gente fica se preocupando, né, com algo que às vezes nem vai acontecer? Então, ele nos desperta muito para isso, até mesmo quando você percebe, assim, mesmo um pensamento, opa, estou pensando muito lá, você fica, oh, aqui agora, É aqui verdade. e o Ô, agora. Nayane, dá boas-vindas aqui. Vamos dar boas-vindas para o pastor Paulo Mendes. Ele está aqui nos prestigiando, ó. Agora eu estou vendo Olha, aqui. Pastor Paulo Mendes bem-vindo. está assistindo. Seja muito bem-vindo. A Milene está em horário de trabalho, mas entrou aí, vai ver que ela está ouvindo um pouquinho. Tem gente que entra, tem que sair. Para muitas pessoas, esse horário ele não é tão fácil, né? Para a pessoa É. vir, para a pessoa acompanhar. As pessoas vão se beneficiar disso depois. E a Maristela está falando, vou indicar para as pessoas, então, o terceiro DNA. Que bom. Vamos lá. Tem mais A alguma pergunta que você Cristiane tem falou com assim: relação estou a com isso? 41, estou com 41, me sentindo com 20. Saúde melhor, resultado dessa ativação. Sou 1000 vezes melhor e mais bonita hoje. Olha, a autoestima dela como melhorou. A pessoa que era depressiva, gente, há quantos anos? Ela ficou 20 Maravilhosa. anos depressiva, né? 20 anos É, depressiva, e quando ela ativou a consciência, entendeu quem ela é, em um ano, né? Hoje a Cristiane está evoluindo, está transbordando, está abençoando, e ela tem vontade cada vez mais de ser luz na Terra, de abençoar pessoas. E a transformação interna, ela pode ser, ela é silenciosa e ao mesmo tempo ela é altamente impactante, porque o exemplo vivo é a melhor coisa. Não tem como alguém falar que não. Se agora você está curada, se agora você é pacífica, se agora você é positiva, não tem como alguém falar que não. O resultado está ali na vida da pessoa, é, né? Então é você verdade. ilumina por onde passa. A Keila também, ó. A Keila tá no terceiro DNA, não tá? Eu vejo sempre ela, Keila Que Primac. ele Ontem fiz está. 47 e me sinto muito melhor fisicamente e espiritual de quando eu tinha 30 anos. Maravilhoso. Ai, é muito bom. Thelma, tem Diga. alguma doença física, assim, que por conta da ansiedade pode causar alguma doença física na pessoa? A pessoa ansiosa, ela tem tendência a desenvolver os mais variados tipos de doença física, porque a ansiedade, ela é a ausência do conhecimento de que a pessoa pode controlar. A ansiedade, é como se a pessoa estivesse num carro sem controle nenhum. Então, Uhum. quando a pessoa tem essa percepção, todos os medos geram reações internas. Todos os sentimentos negativos acumulados do passado geram reação nos órgãos. Então, pessoas ansiosas, elas podem desenvolver problemas digestivos, intestinais com muita facilidade, problemas respiratórios com muita facilidade, problemas de Obesidade, pele, compulsão alimentar, né? O compulsão. ansioso, ele compensa muito com comida. Ele vive num sentimento de falta, de negatividade. Ele não consegue encontrar prazer na existência. Ele não conhece o prazer dele interno. Então busca prazer na comida, É. busca comer. Então, as pessoas ansiosas são as obesas, são as com problema digestivo, problemas intestinais, problemas sérios de pele, problemas respiratórios. E respondendo, sim, a ansiedade, ela abre porta para as mais variadas doenças físicas. Uma vez que a pessoa deixou de ser ansiosa, o que acontece quando a pessoa desperta a consciência? Que ela deixa de ser ansiosa. Ela descobre as ferramentas para controlar a verbalização, a verbalização de pensamento e a verbalização de sentimento. Quando a pessoa descobre isso, ela vai eliminando as doenças. É É. só o tempo de reconstrução celular. É só o tempo. Só leva aquele tempo de reconstrução, porque às vezes, durante todos os anos que a pessoa foi ansiosa, ela destruiu o tecido estomacal, destruiu o tecido intestinal, e cada um desses tecidos ele tem um tempo de reconstrução. Às vezes 1 mês, 2 meses, às vezes é uma ferida. Vamos pegar aqui o exemplo, a pessoa tem uma ferida enorme na perna. E agora ela tomou consciência, agora ela parou de temer aquilo, agora ela mudou tudo que tinha que mudar. É o tempo necessário para aquela ferida ir fechando, para a pele se reconstruir naquele lugar, tá? Então, sim, o ansioso, ele abre as portas para várias doenças físicas, e quando ele deixa de estar no estado de ansiedade, ele desperta a consciência
ele entende o poder que tem dentro de si para controlar isso, aí ele começa, então, a se livrar de todas as coisas que foram instaladas no processo antigo, tá? Maravilhoso. Thelma, então você pode falar aí o primeiro passo. Eu sei que você já falou, porém, muitas pessoas entrou aí depois. É o primeiro passo para a pessoa poder se livrar aí da ansiedade, ela perceber que ela tá. Quando ela percebe que ela tá com essa ansiedade, qual a dica que você daria? Primeiro passo para ela tomar? Ou mesmo uma pessoa que já sabe que ela é ansiosa, o que ela poderia fazer para estar diminuindo esses sintomas ou se livrando, né? Porque no Tá. terceiro DNA Eu tem vou o dar uma segredo. técnica aqui. Eu vou dividir uma técnica poderosa. Eu sei que essas pessoas aqui já descobriu que tem que dar um passo, tem que Uhum, buscar o conhecimento. Não, o que é o terceiro DNA? O que é ativar a consciência? O que é ter identidade na Terra para vencer, para deixar de ser ansioso? Essas pessoas já perceberam que tem que dar um passo, né? uhum. Elas vão vir para a jornada da reprogramação amanhã e elas vão descobrir mais sobre isso. Agora, eu vou dar para vocês aqui uma técnica, é uma ferramenta. Tá em crise de ansiedade? Tá com muita ansiedade? Você vai abrir a boca ao máximo. Não vou abrir aqui na frente de vocês, não. Abre a boca desse tamanho. Abre a boca desse tamanho. Abre ao máximo e fala R. Abre ao máximo e pronuncia a letra R. Com a boca aberta ao máximo. Faz aí. Vê se fica legal. Vocês que estão assistindo. Abre a boca ao máximo, né? Tenta pronunciar o R. Você vai fazer isso 5 ou 6 vezes. O cérebro entende que você está bocejando. Muitos de vocês, depois disso, já vão bocejar. E essa técnica, ela tira você do estado de ansiedade. Que quando você boceja, descanso, quero desligar. Então, essa técnica, abre a boca ao máximo e tenta pronunciar a letra R, para você sair daquela crise de ansiedade. Tá? Faz isso. Respirações profundas, que é conta até 5 enchendo, conta 6 com o pulmão cheio ao máximo, e 7 com o ar saindo pelo nariz, sem baixar o tórax, só murchando o abdômen. Repete isso 5, 6 vezes, vai dar uma tontura leve e pronto. Você está saindo da crise de ansiedade. A tontura é normal, está oxigenando o cérebro, mandou oxigênio. Então, puxa até 5, segura até 6. Eu gosto de segurar mais. E solta o máximo que puder. Se conseguir soltar em 10, é para soltar tudo, sem baixar a postura do tórax. Solta, 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 encostou a barriga lá na coluna. Aí puxa de novo. Essas duas técnicas te ajudam muito para sair da crise de ansiedade. E todos vocês que são despertos já sabem como combater, como interromper o pensamento. Que a Sim. ansiedade é gerada pelo quê? A ansiedade é gerada pelo pensamento. É, E a maioria das pessoas não tem consciência que tem controle sobre o pensamento. E todos os despertos, todas as pessoas ativadas no terceiro DNA, sabem que a ferramenta de cocriar é o pensamento. Tá? exato. Todos vocês têm essa capacidade dentro de si. Agora é ativar, é aprender a usar o pensamento para construir. A live de hoje Participar da cedo, jornada da reprogramação, gente. Agora é hora de isso vocês aí. participar da jornada da reprogramação para vocês entender qual é o passo a passo para reprogramar e ter essa mente ativada, para ter essa consciência, para você ir aos pouquinhos, ó, igual ela falou, às vezes fica muitos anos, muito tempo com algo e uns têm resultado mais rápido e outros às vezes vai ser um processo, mas pelo fato de você despertar, você já vai começar a bloquear. E a gente aprende isso no terceiro DNA. É, tem a Terezinha de Oliveira falou assim: eu como muito, mas não por ansiedade. Desde uma cirurgia que fiz, fiquei com dores no estômago e quando o estômago não está cheio, eu sinto muita dor. Gostaria de saber por que é o que me faz sentir assim. Você tem algo a comentar? A questão de sentir dor quando o estômago está vazio, ela tem a ver sim com questões emocionais, tá? E a água, ela vai fazer um efeito muito parecido com a comida e não vai prejudicar você, não vai te manter no excesso de peso.
Então vamos lá. Até que você venha buscar mais conhecimento para resolver isso, eu estou te dando a informação seguinte: a água também alivia a dor do teu estômago, a água também enche o estômago. Só que ao contrário do efeito da comida entrando toda hora para aliviar uma dor e aumentando o teu peso, desregulando o teu metabolismo, porque o excesso de comida é um desrespeito para com o templo. Comer para aliviar alguma coisa é comer sem consciência, então a comida vira veneno. Então, ao invés de você mandar comida para aliviar a dor do estômago, que é desde a cirurgia, que eu entendi, agora você vai tomar água. Você vai tomar vários copos de água, que aí o estômago fica cheio do mesmo jeito. A água promove a cura, o equilíbrio ali dentro dos ácidos, tá? Dissolve o ácido que está machucando a parede do teu estômago, alguma questão ali. A água vai fazer um efeito que acelera o processo de cura do órgão, estômago, e também ajuda você a perder peso, tá? Então, ao invés de você comer, agora você toma água. E aí você vem para a jornada amanhã para você entender mais sobre isso. Maravilha. Tem mais alguma Thelma, volta à pergunta? noite. Volta à noite com esse tema de ansiedade. Vamos voltar? Eu quero voltar Volta. falando mais sobre a ansiedade, que é ao contrário do que todos falam, né? Do É que a verdade. mídia. Oh, o Stefano entrou aqui, gente. O Stefano, ele é um coach, tá? E ele tem ajudado muitas pessoas, ele está ensinando muito também sobre autorresponsabilidade, e ele está aqui nos honrando, ó. Seja muito bem-vindo. Eu acho que a pronúncia é Stefano. Stefano. É Seja Stefano? bem-vindo, Stefano. Stefano. Seja muito Conheço, eu chamo bem-vindo. ele de Stefano. Não sei. Se eu estiver errada, depois você corrige, tá? Nós estamos aqui finalizando já e depois vai ficar aqui gravado. Depois você olha o conteúdo e vê se consegue também ser uma pessoa abençoada de alguma forma pelo conteúdo aqui. Ó, Então, uhum, eu volto à noite falando mais sobre ansiedade, que é ao contrário da tendência que nos leva a pensar que a ansiedade é só excesso de futuro, tem um segredo, tá? Não é maravilha. excesso de futuro, tá? Porque a gente só Maravilha. consegue pensar um futuro diferente quando a gente cura o nosso presente. E para mim curar o presente, eu tenho que dar uma olhada lá no meu passado. Eu tenho que dar uma olhada no meu passado, porque o meu presente, ele está sendo reflexo do meu passado. E como que eu construo alguma coisa para o meu futuro? Quem que eu sou? Eu sou o acúmulo, eu sou o reflexo lá do meu passado. Então, as coisas parece que são difíceis, gente, mas é fácil. É o caminho, a trilha está dentro de todo humano. Todos têm a centelha divina, imagem e semelhança do Criador. E você não é um projeto falho. Você é um projeto feito para dar certo. Deus não te sabotou. A inteligência divina não Verdade. te sabotou. Não te mandou aqui só para sofrer, só para viver deprimido, só para viver escasso. A inteligência divina te mandou aqui para um processo de evolução e crescimento, para alcançar um patamar de ser luz, de honrar Deus com a própria vida, a própria existência, sendo imagem e semelhança do Criador, com direito à abundância em todas as áreas da vida. Saúde física, emoção, que é a alma, e espírito, ok? Ok, ó, a Encerrou Rosália o falou canal. assim. Ó, a Rosália falou assim: eu preciso participar do terceiro DNA porque eu vivo muito com os problemas do passado e não consigo viver bem comigo mesmo. Vem, querida, vem para a jornada da reprogramação amanhã. Ah, Se Rosália, inscreva. essa Rosália, menina, essa Rosália, ela tem um lugar aqui no meu coração. É Pensa numa pessoa mesmo? maravilhosa. E eu fico tão feliz de saber que ela está aqui, que ela ouviu e que ela está desejando agora essa mudança, tá? Ela já tentou, ela já teve, não veio para o terceiro DNA, mas quando eu vejo, quando eu tenho oportunidade, eu vou dividindo algum conhecimento com ela e ela já teve muita evolução, ela tem muita força de vontade. Fico muito feliz, Nossa. amiga, de ver essa declaração sua aqui. Muito feliz. A Maricela está agradecendo, grata por deixar gravada. Vou postar gratidão maravilhosas. E, gente, todos vocês aqui que ainda não se inscreveram para a jornada da reprogramação, faça sua inscrição que ainda dá tempo. Vai ser amanhã, às 20 horas e 15 no horário de Brasília. Se vocês tiver alguma dificuldade, chama a Thelma, chama eu, que a gente manda o link, auxilia vocês. Mas não fiquem de fora, participe. Todos que se inscreverem para a jornada da reprogramação vão ter a oportunidade de ter acesso ao e-book sobre comida de verdade para um corpo saudável e Isso. uma mente curada. É só assistir a aula da jornada da reprogramação que a gente vai disponibilizar uma palavra-chave para você abrir, porque o e-book fica com uma senha. Então, essa vai ter a senha, tá? E assiste a aula para você
poder estar desfrutando. E também temos uma novidade que eu falei que eu ia trazer aqui sobre o dia da jornada da reprogramação e só foi passando, passando. E hoje é Qual? quarta-feira e eu não falei. Qual a Que vai ter sorteio para 2 pessoas de duas consultas com a Thelma. Então, você aí que participar vai poder estar concorrendo. Vai ser 2 sessões, vai ser para 2 pessoas. A gente vai abençoar a vida de 2 pessoas com uma consulta aí com a Thelma. Nossa, que maravilha! Até eu agora fiquei com vontade Com uma consulta, de poder é uma sessão de terapia integral sistêmica, né? Então Isso. serão 2, né? A minha equipe São me 2 pega de pessoas. surpresa. Então serão 2 sessões sorteadas e vai ser uma honra atender você. Eu espero que seja você a pessoa que vai ser Isso. sorteada. E daí é só participar certinho da aula, que a gente vai passar como que vai funcionar esse sorteio, o que que você precisa de fazer para poder estar concorrendo. E até uma volta hoje às 19 horas com um tema, né, de ansiedade, falando mais aí. Tem mais algum aviso, Thelma? Não é isso. É isso? Tá? Quer complementar alguma coisa? Ansiedade, você ouviu até hoje que é medo e insegurança do futuro. Vamos falar sobre a verdade hoje à noite, vamos falar de uma forma mais profunda, uma outra visão, ok? Eu espero todo mundo, então, às 19 horas. Façam um excelente dia. Decidam de propósito pensar positivo. Enquanto você não tem todas as ferramentas, mas faz isso de propósito. Cancela o negativo e cria um pensamento positivo. Afirme coisas boas. Afirma, esse dia vai ser maravilhoso. Esse dia já começou bom. Esse dia já tem a garantia de bênçãos. E assim você já está começando o passo da cocriação. Gratidão. Gratidão, gente. E até às 19 horas e amanhã comigo aqui no Projeto 929. Fiquem com Deus.